Bom dia a todos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a construção da tabela periódica e como aconteceu a ordem dos elementos, né? É, a tabela periódica, ela é, em sua estrutura, um mapa fundamental das propriedades atômicas, onde cada linha e cada coluna vai refletir as estruturas eletrônicas subjacentes dos átomos, ditando assim seu comportamento químico e suas interações com o mundo. Então, iremos abordar como a construção e como a configuração dos elétrons em camadas e subcamadas define as propriedades químicas desses elementos. E aí, o que são as camadas e subcamadas? Vocês lembram dos números quânticos? A gente tem quatro números quânticos. Temos o principal da camada principal, que é o N, e temos o da subcamada, que é o L, que ele vai definir a forma da subcamada, se ela é S, P, D ou F. E, e esse L, essa subcamada, ela vai definir exatamente a localização que está os últimos elétrons. Porque cada orbital atômico é um estado de energia bem definido. Então, se a gente for analisar o princípio da exclusão de Pauling, ele afirmava que dois elétrons não poderiam estar no mesmo conjunto de números quânticos. Mas o que impedia que todos os elétrons de um átomo caíssem para um nível de energia mais baixo? É justamente esse princípio. Ele é a regra de trânsito mais importante, porque não há como dois elétrons ocupar o mesmo estado quântico no mesmo átomo. E isso ele força com que os elétrons eles ocupem níveis de energia cada vez mais altos, construindo assim as camadas e, consequentemente, os períodos de nossa tabela periódica. Então, a construção da tabela periódica, ela é construída simplesmente adicionando um e um próton de cada vez, seguindo a ordem de energia. Os elétrons, eles sempre buscarão um nível de energia disponível mais baixo, quando esse está totalmente ocupado, aí vamos para um nível de energia mais alto e assim vai subindo. E aí, a gente tem alguns exemplos, como tipo o neônio, que ele possui 10 elétrons. E esses 10 elétrons, eles vão ocupar, preencher completamente as duas primeiras camadas de energia. E aí, como ele completa totalmente, não fica nenhum elétron sobrando, nenhum elétron faltando, essa camada, ela é extremamente estável. Isso faz com que o gás neônio, ele seja um gás inerte e seja um gás nobre. Outro exemplo que temos é do sódio. Já o sódio, ele só tem um elétron a mais que o neônio, só que a diferença é muito grande com relação à estabilidade, porque esse último elétron, ele não pode mais entrar na camada 2. Então, ele vai para a camada 3 e inicia essa nova camada ocupando a subcamada S. Só que esse único elétron externo, ele está fracamente ligado. Então, ele é facilmente perdido, o que torna o sódio um metal altamente reativo. Ele está sempre lá querendo dar esse elétron. E aí, outros exemplos é o cloro. O cloro, ele possui 7 elétrons de valência. Então, ele também, assim como o sódio, é extremamente reativo. E o ferro, ele tem 8 elétrons a serem acomodados nas subcamadas. Então, 6 desses 8 elétrons vão para a subcamada 3D, que é no caso a D, né? E 2 vão para a subcamada S. E aí, mas agora que a gente relembrou todos esses pontos de como a tabela ela está, vamos agora falar um pouquinho de como a gente chegou à tabela periódica atualmente, né? A tabela periódica, há muitos anos, houve-se a necessidade de agrupar elementos com propriedades semelhantes e separar aqueles que eram
totalmente diferentes em sua composição e padrão. E aí a gente vê que já no século XVIII, Lavoisier cria a primeira lista de substâncias elementares. No século XIX, Dalton anuncia a teoria atômica e as massas atômicas, né? E aí começa-se a ter as primeiras construções da tabela periódica, ainda bem de forma bem simples, né? A gente teve esses três modelos que mostravam a massa atômica central, era aproximadamente a média de outros dois nesse primeiro. Esse segundo, ele organizou os elementos em um espiral cilíndrico. E aí a gente já vê aqui em 1864, arranjando os elementos como um grupo de 8. Mas, em 1869, Demetrio Mendeleev organizou os elementos conhecidos por sua massa atômica, revelando, né, que havia uma periodicidade nos elementos. E que também ele conseguiu prever que havia elementos que ainda não haviam sido descobertos e que teriam sua posição na tabela. Porém, a ordenação na massa atômica ela apresentava algumas falhas. Um exemplo é o argônio e o potássio, pois eles pareciam que estavam com propriedades químicas trocadas. Enquanto o argônio apresentava características que deveriam estar na família do potássio, o potássio apresentava propriedades que deveriam estar na família do argônio. Então, em 1913, o físico Moseley usou bombardeio de alvos elementares para arrancar os elétrons das camadas internas. Assim, um elétron da camada de maior energia saltavam para preencher aquela lacuna. E nesse salto havia a emissão do fóton. Aqui a gente mostra bem como foi o experimento. Ele jogava o elétron em alta energia, conseguia retirar o elétron, e aí, quando o outro elétron da camada mais alta descia para preencher aquela lacuna, havia-se a emissão de energia. Então, ele plotou um gráfico com a raiz quadrada da frequência dos raios característicos em função da posição dos elementos na tabela. E quando ele plotou esse gráfico, ele viu que que o resultado era uma linha reta quase perfeita. Então, ele chegou à conclusão que temos uma prova de que existe no átomo uma grandeza fundamental, que aumenta de forma regular quando passamos de um elemento para o seguinte. Essa grandeza só pode ser a carga do núcleo central. E foi assim que a gente garantiu que realmente não era a massa atômica que deveria estar guiando a tabela periódica, mas sim o número atômico. Com isso, ele conseguiu consertar a tabela periódica. Aquela falha que a gente teve do argônio e do potássio, agora não havia mais, porque quando a gente colocava pelo número atômico, eles dois invertiam. E nessa inversão, eles iam realmente para os blocos em que suas propriedades eram iguais, semelhantes. E aí, a tabela ela foi revisitada. Atualmente, a tabela é organizada em 118 elementos conhecidos, em ordem crescente. E aí a gente tem os períodos, que correspondem ao preenchimento de uma nova camada principal, e os blocos, que correspondem às subcamadas, que foi o que a gente viu no comecinho da aula. Então, em 1940, houve uma última reconfiguração da tabela após a descoberta de plutônio e de outros elementos transurânicos, e ele reposicionou os elementos a partir do actínio em uma nova série abaixo do lantinídeo. E agora a gente tem, se vocês olharem a tabela, duas linhas abaixo da tabela periódica.
E aí, um resumo sobre tudo isso é que a ordem dos elementos na tabela periódica ela se apoia em dois pilares fundamentais: a mecânica quântica e o experimento de Moseley. Porque a mecânica quântica ela fornece a explicação profunda assim de um motivo da periodicidade, por que que aquele átomo vai ser semelhante em características com o outro, e o experimento dele revela a sequência correta dos elementos. Então, a gente pode entender que a história da tabela periódica ela cresceu assim como a nossa química, a ciência química, né? Porque ela utilizou o método científico. Foi observado os padrões, que aí houve o reconhecimento da periodicidade, e depois começou o desenvolvimento de teorias que fornecesse mecanismos para estruturar esses padrões. E aí, com Moseley, a gente teve um experimento que revelou realmente o princípio de ordenação fundamental da tabela periódica. Então, a gente tem como conclusão de que a organização da tabela periódica ela se apoia em dois pilares inseparáveis, que é a mecânica quântica, que nos dá as regras, né, dessa estrutura, e o experimento de Moseley, que valida a ordem dos elementos por seus números atômicos. Então, eu queria só agradecer e dizer muito obrigada e lembrar de uma frase que foi dita por Tolentino. A classificação periódica dos elementos é, sem dúvida, uma das maiores e mais valiosas generalizações científicas. Obrigada.